começando o TV Interage em Foco e o tema de hoje é Eleições 2012. Este ano, mais uma vez, vamos exercer nossos direitos enquanto cidadãos e vamos eleger aqueles que vão nos representar. É ano eleitoral, ano de escolher e votar para vereador e prefeito de nossa cidade. E você, já escolheu seus candidatos? Você está sendo consciente na escolha do seu voto? E você, cidadão, sabe quais são as funções de um vereador e de um prefeito? Olá, programa Interage em Foco. Hoje viemos às ruas para saber a opinião das pessoas em relação ao voto, às eleições 2012. Eu estou aqui com a Fernanda Moura. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem. Fernanda, você já escolheu seu candidato a vereador e prefeito? Ainda não, estou ainda estudando as propostas de cada candidato, né, para ver se tem alguma que melhore a nossa cidade, para em si eu conseguir decidir qual o melhor candidato. Prefeito sim, vereador ainda não. Qual o critério que você utilizou para a sua escolha? A situação na minha cidade, eu vejo que não está muito bem, então eu acho que é melhor um pouco de mudança. Tem que ver as propostas, o que é muito difícil a gente ver na rua. Proposta porque a gente só escuta propaganda de áudio e vê panfleto, o pessoal pede para votar, mas não falam as propostas, não conversam. Então, eu acho que tem que analisar as propostas direitinho para ver quais são as metas, os objetivos que eles propõem para mudar e o que é que eles querem seguir assim com novos projetos, coisas do tipo. Atualmente, uma coisa que a gente tem que ter muito critério é a questão da segurança. A segurança hoje está, apesar de termos ronda, termos policiamento, mas cada dia está pior, né? A gente vê a cidade crescendo e da mesma proporção que vai crescendo a cidade, a violência vai crescendo também assustadoramente. Então, acho que um prefeito que venha oferecer uma política de segurança que melhore, que o cidadão possa transitar na cidade ou possa ter uma segurança maior de uma forma geral, é algo interessante para a proposta de um prefeito e alguém que queira fazer da cidade um lugar realmente de paz, né? Segurança. O senhor sabe o que um vereador e um prefeito faz? Quais as funções, as responsabilidades? Sim. As pessoas costumam pensar que os vereadores, a Câmara é uma extensão da Prefeitura, né? Porque eles botam a campanha tudo junto. O vereador é criar os projetos, as leis, né? Aprovar as contas do prefeito, fiscalizar o nosso dinheiro. E o prefeito é executar as obras. Entre a sociedade trazer benefício aos bairros, à cidade, às pessoas em relação à saúde, à educação, tudo isso. O prefeito ele está para lutar por projetos que venham favorecer a população e os vereadores estão lá, que a gente vai eleger eles, para poder fiscalizar, no caso, o prefeito. Para o prefeito ele tem que saber administrar, né, com certeza, e o vereador tem que colocar na Câmara o que a população está precisando. Mariana, na sua opinião, quais as funções de um vereador e de um prefeito perante a sociedade? As funções, olha, eu acho que eles têm que representar a gente, né, frente a Brasília e que eles consigam fazer pelo menos alguma coisa que melhore a comunidade mesmo, que melhore. Quais são os seus critérios de escolha? O que te levaria a votar em um determinado candidato? Primeiro, a área da saúde, né, muito importante, a educação vem logo depois e o saneamento básico, que está deixando muito a desejar na cidade. Quando eu vejo um vereador, eu vou ver o perfil dele, como é que ele é com a população, quais são a sua preocupação com a comunidade, enfim. Aí, se eu ver se ele tem esses perfis, aí eu vou poder votar nele ou não. Você como eleitor, você que vai votar, né? Como você analisa, de modo geral, em termos de Brasil, as ações do governo? Eu vejo muito precário, tem muitas falhas. Embora o governo está bem intencionado, tentando fazer o melhor possível. E, inclusive, tem muitas leis que o governo quer aprovar e não consegue porque tem que passar pelo Congresso. Mas, mesmo assim, eu vejo que está muito aquém na área social. O governo prisa muito por importações e exportações para aumentar o PIB, mas esquece do mais social, da classe mais... classe E, por exemplo, a classe D, ela não é muito favorecida. Há poucos investimentos na área da educação, principalmente. Onde a classe E e a classe D
e classe C pode se exceder a uma classe maior. Mas a gente vê que a desvalorização do ensino dos professores já é um ponto negativo neste governo atual. Ok, Júlio, muito obrigada a você. E estamos ficando por aqui com o programa Interage em Foco. E você, já sabe quem votar? Quais são os seus critérios de voto? O programa Interage em Foco vai ficando por aqui. Bom dia a todos. Eu sou Nacélio Ribeiro, advogado, professor universitário, e estamos aqui para conversar um pouco acerca do que faz um prefeito e um vereador. No primeiro momento, o prefeito. Quanto a esse tema, eu gosto de começar comentando, fazendo uma analogia daquilo que o prefeito faz com o chefe de família. Analisemos o nosso lar, analisemos a nossa família. Sabemos que nela há uma receita vinda do trabalho e há despesas que precisam ser pagas, satisfeitas. De certa forma, o prefeito faz algo semelhante numa esfera maior. O prefeito é o responsável pela condução da cidade, condução administrativa. O prefeito recebe, aliás, o município recebe verbas essas advindo de impostos, como o IPTU, que a gente paga na nossa residência, o ISS. Quando nós pagamos o licenciamento dos nossos veículos, 50% é vinda para o município. Então, o município tem receitas e vai caber ao prefeito a responsabilidade de gerenciar essa verba, levando em conta as políticas públicas, levando em conta a educação, levando em conta a segurança, levando em conta uma série de circunstâncias em que esse direito terá que ser direcionado. Então, o prefeito é esse chefe de família e essa família é o município, é a população desse município, o somatório dos bairros, dos distritos. Então, cabe ao prefeito fazer esse gerenciamento das verbas públicas municipais. Da mesma forma que o presidente, da mesma forma que o governador. Entretanto, a diferença se dá pela dimensão de cada um deles. O presidente cuida do país, o governador cuida do estado. O município cuida de si mesmo e o prefeito vai cuidar do município nesse sentido, administrar as verbas advindas dos impostos que pagamos. E aí é muito importante nós percebermos a questão dos impostos. É necessário que se pague impostos. Tranquilo, isso não é problema. Por quê? Porque vai ser com o dinheiro desses impostos que vai ser possível a construção de políticas públicas de qualidade. Então, o prefeito tem essa responsabilidade de ser o chefe da família do município. As verbas administrativas que um prefeito, que um governador, que um presidente da República tem, como comentamos, ela advém dos impostos que todos nós pagamos. E aí é preciso que percebamos a nossa importância nesse contexto, porque o imposto é nosso. Quando ocorre algum desvio de verba, que nós percebemos como corrupção, que dinheiro é esse? Da onde provém esse dinheiro? Provém exatamente dos impostos que nós pagamos. Então, quem tem veículo e paga o seu licenciamento, esse dinheiro é o dinheiro público que, quando ocorre corrupção, é desviado. É preciso, portanto, analisarmos, nesse período eleitoral, a nossa responsabilidade no que pertine à escolha do prefeito que iremos realizar. É um ato de consciência e jamais pode ser vendido, jamais pode ser negociado, porque a corrupção gera um prejuízo terrível, horrível para a sociedade e para todos nós, de forma individual. Quanto aos vereadores,
é um tema que merece toda a atenção, todo o cuidado possível, não somente com relação aos vereadores, mas ao legislativo de uma forma em geral. Popularmente, infelizmente, é banalizado a função do vereador, é banalizado a função do deputado estadual, é banalizada a função do deputado federal, assim como dos senadores. Na esfera municipal, o vereador, ele vai ser o legislativo. E a gente observa de forma prática que os vereadores, em todas as cidades, não é algo particular, mas que os vereadores acabam sendo diminuídos na sua função, porque se entende que o vereador acaba sendo mais um secretário do prefeito, quando não é. Seria banalizar e confundir a função que o vereador tem. Ser vereador é assumir uma função extremamente digna e pode ser bastante proveitosa, mas é preciso também que se tenha consciência disso. Legislar, ser escolhido pelo povo para legislar, que é essa a função principal que um vereador faz, legislar. E o que é legislar? Criar leis, desenvolver leis. Nós vivemos em um país, nós vivemos em um sistema que dá muita importância ao legal. E o que é o legal? É a lei, é aquilo que decorre da lei. Então, cabe ao vereador construir essas leis. E para que ele possa construir essas leis, ele vai ter, no primeiro momento, que analisar quais leis ele pode fazer frente à Constituição Federal. A Constituição determina que tipo de lei um vereador pode fazer, um deputado estadual pode fazer. Então, quando se observa, por exemplo, em campanhas eleitorais, determinadas propostas no sentido, por exemplo, pena de morte, um vereador jamais pode prometer tal postura, porque não é da esfera dele. Aliás, não é da esfera de nenhum poder legislativo, porque a Constituição proíbe tal postura. É uma cláusula pétrea da Constituição. Então, quem propõe determinadas propostas é tão somente um demagogo, porque é impossível se realizar. Esse que promete não sabe a função que tem um vereador. Então, nesse processo de elaboração das leis, a Constituição estabelece, a Constituição da República Federativa do Brasil estabelece determinadas matérias que um vereador pode analisar. E essas matérias, elas são de interesses locais. Então, os vereadores vão elaborar leis de interesse local, dimensão do município, algumas questões políticas de interesse locais. Quando a gente fala política, a gente não está analisando jogo político, politicagem, mas a gente está analisando a política como a essência coloca, né? A análise política como coloca Aristóteles, enfim. A principal função do legislador, como estávamos comentando, é elaborar leis de interesse local. Mas tem uma outra função que cabe ao vereador também. Que função é essa? Fiscalizar o executivo municipal. E nesse tema nós temos graves problemas, porque uma das coisas, das funções que o vereador, infelizmente, não vem fazendo é fiscalizar o executivo municipal. É preciso fiscalizar de que forma é que o executivo está utilizando do dinheiro público. Esse dinheiro que, conforme conversamos agora há pouco, advém dos impostos que pagamos. Esse dinheiro está sendo utilizado de forma correta? Esse dinheiro está sendo utilizado como devia ser? Cabe ao legislativo, dentro de um processo, nesse processo legislativo, determinar onde que o executivo vai gastar o dinheiro público. Então, o vereador, o poder legislativo, ele tem que fiscalizar o executivo no que pertine ao dinheiro público, no que pertine às obras públicas, no que pertine às circunstâncias de responsabilidade do prefeito
dos secretários como chefes do executivo que são. Então, não podemos banalizar de forma nenhuma o que um vereador faz. É necessário vislumbrarmos esse processo de elaboração de leis e é necessário perceber a necessidade da fiscalização do executivo. E aqui há um empobrecimento delicado, porque dentro de um jogo político infeliz, o vereador, o poder legislativo, acaba não fiscalizando o executivo em virtude de interesses particulares. Interesses particulares que levam em conta cargos, que levam em conta distribuição de verbas públicas, direcionamento de verbas públicas para determinadas localidades. E isso acaba diminuindo a importância do vereador, tornando o vereador um mero braço do prefeito, e isso diminui a sua função. Então o vereador precisa sim fiscalizar, precisa sim analisar de que forma que o executivo vem gerenciando essa família municipal, como que está sendo direcionado o dinheiro que vem através dos impostos, de que forma que vem sendo gastado o dinheiro. Está acontecendo desvios? Não está? Está acontecendo corrupção? Não está? Cabe sim ao vereador essa função de fiscalizar. Então, vereador não é secretário municipal. Legislativo não é um apêndice do executivo. Legislativo é um poder importantíssimo da nossa república, importantíssimo no nosso Estado brasileiro. Então, todos nós, sejamos vereadores, sejamos eleitores, precisamos perceber essa importância, perceber a natureza da função que faz o vereador, para que nós possamos exigir deles que exerçam tal função, que lamentavelmente tem sido deixado de lado no contexto atual. Estamos vivendo, neste momento, um processo eleitoral. E nesse processo escolheremos os prefeitos, os vereadores. E é importante o esclarecimento de agora, para que nós possamos saber o que faz um vereador, saber o que faz um prefeito, para assim buscarmos escolher os nossos candidatos de forma mais ampla, com mais informações, buscarmos compreender a nossa responsabilidade nesse processo de escolha dos nossos representantes. Quando escolhemos de forma equivocada, ainda que o candidato que a gente vote tenha êxito na eleição e ele não saiba se conduzir enquanto prefeito, enquanto vereador, nós perderemos a nossa dignidade, o nosso voto. Votar é um ato de muita importância e precisamos colher essas informações simples, mas precisamos ter essas informações para que a nossa escolha seja feita de forma correta, para que a nossa escolha seja feita de forma consciente. Isso é que é o mais importante. Escolhemos os nossos representantes de forma consciente e sabendo o que eles vão ter que fazer no Legislativo ou no Executivo Municipal. Esperamos que o programa Interage em Foco tenha ajudado você a entender mais sobre as funções dos nossos futuros representantes. Por isso, analise bem as propostas dos seus candidatos e no dia 7 de outubro, vá às urnas consciente da sua obrigação, não só de votar nos melhores candidatos, mas também consciente de que você é responsável por cobrar nos próximos 4 anos as promessas dos políticos eleitos. O programa TV Interage em Foco vai ficando por aqui. Gostou do programa de hoje? Interaja conosco no e-mail tvinteraja@ntad.com.br. Acompanhe nossa programação, as reprises e os demais programas. Até mais!